Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa aula de Ciências da Natureza. Essa é a aula destinada para a segunda etapa, Ensino Fundamental, segundo semestre, módulo 1 da unidade 1. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre termodinâmica básica. Mais precisamente, vamos falar sobre, vem aqui para o quadro comigo, temperatura. Então, nós vamos dar ênfase aí dentro de termodinâmica básica sobre o conceito de temperatura. E por que isso? Porque temperatura é muito parecido ali. Muita gente confunde o conceito de temperatura com o conceito de calor. Então, vamos estudar separadamente temperatura e calor. Vamos, então, saber o que é, então, temperatura. Vamos conceituá-la. Vem aqui para o quadro. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, veja só, ela mede o grau de agitação. Então, ela tem um número a ser mostrado. Ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Em outras palavras, mais simples aí, a temperatura é uma medida do quão quente ou quão frio algo está. A gente não fala que uma coisa está muito quente. Quando a gente fala que a coisa está muito quente, é porque a temperatura está alta e a agitação dessas moléculas estão alta. Então, quando a gente fala em agitação, nós estamos relacionando essa agitação à cinética, né? A energia cinética. O que é a energia cinética, Rose? A energia cinética é a energia do movimento, da vibração. Todos os corpos são formados por matéria, por átomos, por moléculas, e existe uma vibração desses átomos, dessas moléculas dentro desses corpos, tá certo? E essa vibração, eles vibram, os átomos, as moléculas, eles vibram dentro dessa substância que você está analisando, do corpo do que você está analisando, do objeto que você está analisando, enfim, da matéria que você está analisando. Elas vibram, então essa agitação está relacionada à energia cinética. Então, se a agitação dessas moléculas estiver intensamente, elas estiverem vibrando de forma intensa, rapidamente, é porque a temperatura está alta. Se essas moléculas, esses átomos, estiver vibrando bem pouquinho, bem devagarzinho, significa que a temperatura está mais baixa. Então, a temperatura mede aí o grau de agitação das moléculas do corpo que a gente está examinando aí, tá certo? Vem comigo então aqui. Aqui nós temos uma xícara de chá, onde está saindo a fumaça, e significa que está muito quente. Se está muito quente, pergunto a vocês, as moléculas vão estar se agitando de forma bem parada ou agitada, vão estar se agitando de forma intensa? Intensa, né? Porque a temperatura está alta. Se eu tomar esse chá do jeito que está ali, eu posso queimar a língua, né? E aqui nós temos um pote de sorvete maravilhoso, né? Aqui dá para ver que está bem frio, né? A temperatura está bem gelada, está bem baixa. Então, as moléculas aqui dentro desse pote de sorvete não estão vibrando com tanta intensidade. Elas estão bem juntinhas uma das outras ali. Tá certo? Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se ela vibra com intensidade, ou seja, fortemente, ela está com a temperatura alta, indica uma alta temperatura. Se elas vibram com menor intensidade, elas indicam que a temperatura não está tão alta assim, está baixa. Certo? Vem comigo para esse exemplo aqui, que vocês vão entender bem direitinho. Quanto mais quente, ou seja, alta a temperatura estiver, se apresenta o corpo, né? Maior será a sua energia cinética, ou seja, as moléculas vão vibrar com mais intensidade. Ou seja, a agitação molecular, ou agitação das moléculas, e quanto mais frio, ou seja, baixa a temperatura tiver, menor será a agitação molecular. Veja aqui nesse exemplo, aqui nós temos uma barra de ferro, onde tem átomos de ferro em toda a extensão dessa barra de ferro. Veja que na parte que está sendo aquecida por esse bico de Bunsen aqui, que é utilizado dentro dos laboratórios, com essa chama azul, que é uma chama quentíssima,
essa chama azul aqui, ó, está aquecendo essa extremidade desta barra de ferro, de metal, de ferro. E veja que as moléculas estão vibrando mais intensamente. Veja até que elas estão vermelhas, ó, vibrando mais intensamente. Significa que se você for pegar com a sua mão sem uma proteção, sem uma luva especial ou sem uma outra proteção, você vai queimar a sua mão. Elas estão vibrando mais intensamente. Agora, observe essa extremidade aqui, ó, que eu estou delimitando aqui. Essa extremidade aqui, as moléculas estão vibrando muito lentamente, mas é muito lentamente. Então, significa que a temperatura nessa extremidade aqui, ó, tá bem mais baixa. Então, talvez se eu colocar a mão para pegar essa haste de ferro aqui, eu consiga, não precisa botar uma proteção na minha mão. Então, quanto maior a vibração das moléculas ou dos átomos presente dentro de um corpo, maior será a temperatura. Quanto menor a vibração dessas moléculas dentro de um corpo, desses átomos dentro de um corpo, menor será a sua temperatura. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo, deu para entender, né? Então, a temperatura a gente pode medir, ela é expressa e a gente correlaciona ela com a energia cinética. Bom, então vem comigo aqui, nesse exemplo aqui. Aqui, quanto maior, a gente sempre vai repetir isso, que é para vocês irem pegando esse conceito. Quanto maior é a temperatura, o que é que vai acontecer com as moléculas? Maior é o grau de agitação molecular, significa que elas vão vibrar intensamente, fortemente, mais rapidamente, aumentando também a sua energia cinética. Então, à medida que aumenta a vibração, aumenta a energia cinética. A matéria no estado sólido, veja que é pouco agitada. Veja que as moléculas no estado sólidos, elas estão muito próximas, ó, uma da outra, tá vendo? Que elas vibram, mas não vibram com tanta liberdade. Elas não têm tanto espaço para vibrar. Elas são mais compactas. Então, no estado sólido, o que que acontece aqui? Elas estão muito próximas umas das outras e elas vibram, mas elas não vibram livremente, nem tão intensamente assim. Elas vibram mais de uma forma concisa ali, que elas não conseguem sair umas de perto da outra. Elas estão mais ordenadas. Volta aqui para o quadro comigo, olha só. Líquido, olha no líquido como elas já vibram mais livremente, tá? No líquido elas estão um pouco mais agitadas do que no estado sólido. No estado sólido elas estão organizadas. No líquido não, elas estão mais livres, tá? Elas já começam a ter uma vibração um pouco maior, porque o líquido se expande, né? O gasoso, elas estão livremente, né? Vejam como elas estão aí muito agitadas, vibrando intensamente. Então, os estados físicos, eles contribuem muito para a noção da temperatura, né? Então, quando o gelo, vamos pensar no gelo, na água no estado sólido, ela está em formato de gelo. Então, dentro daquele cubo de gelo, as moléculas de água estão organizadas dessa forma aqui que está no sólido, de maneiras organizadas. Existe vibração das moléculas? Existem, muito pequena. Mas quando esse cubo de gelo começa a derreter, ou a gente coloca esse gelo, um monte de gelo, no fogo, né? A gente coloca dentro de um pirex, de uma vasilha e bota essa vasilha no fogo e recebe o calor dessa chama do fogo para derreter, né? Porque eu só tenho água sólida, então eu vou usar o gelo que eu tenho. Aí eu vou e coloco lá no fogão. Aí o que que acontece? Com esse gelo ele vai começando a derreter. À medida que esse sólido derrete, ele vai se tornando líquido, né? O sólido passa para o estado líquido. E esse líquido começa a se expandir, né? Começa a se expandir, tendo um poder vibracional bem maior do que no estado sólido. E aí vai derretendo todo aquele cubo de gelo, pegando aquele calor emanado do fogão. O que é que vai acontecer com essa água no estado líquido? Vai passar para o estado de vapor. E aonde vai vibrar intensamente as moléculas de água.
É legal, né? Muito bacana, muito legal a gente entender esse processo e como a temperatura está relacionada nesses processos. Então, ela é o conceito de temperatura é fundamental para que a gente entenda processos químicos e físicos que acontecem aí dentro das estruturas, dentro das substâncias, tá certo? Vem comigo aqui para o quadro, vamos lá? Escalas de temperatura. Então, nós temos 3 tipos de escalas de temperatura. Nós temos aqui no Brasil a escala Celsius, né? A temperatura em graus Celsius, que vai exatamente do 0 até 100 graus Celsius. Nós temos aí a temperatura Fahrenheit, que é o F, representado pelo F maiúsculo, que vai exatamente do 32 a 212, né? Nós temos a temperatura Kelvin também, que é representada pela letra K, que vai aí exatamente de 273,15 até 373,15. Essa é a escala de cada uma delas aí. Tá, Rose, mas me fala, tem esses 3 tipos de temperatura e aqui a gente utiliza esses 3 tipos de temperaturas? Bem, o que a gente utiliza aqui no Brasil é a escala Celsius, graus Celsius, que é tanto utilizada aí nas previsões de climas, né? Nas previsões climáticas. Hoje aqui em Goiânia fez 25 graus, lá em Curitiba está fazendo 0 graus ou 2 graus. Aqui amanhã vai fazer 30 graus, então a gente sempre relaciona graus Celsius à temperatura, as previsões do tempo aí. E também quando a gente vai medir a temperatura corporal, que a gente coloca o termômetro assim debaixo do braço e esse termômetro indica o grau de agitação das moléculas que está o seu corpo, né? Isso é bem interessante quando você fala assim, porque quando a gente sente muito calor, não sei se vocês já ouviram alguém falar assim para vocês, fica quietinho que as moléculas do seu corpo vão perder a energia cinética dela, vão ficar mais lentas, vão vibrar menos e você vai transpirar bem menos. Porque quando você está muito agitado, o que que acontece? Você transpira, você soa demais. Mas quando você está mais calmo, o seu coração já está bem ritmado, respirando com mais cautela, você vê que a sua temperatura não fica tão alta assim, você já não começa a transpirar como você transpirava. E isso é o grau de agitações das moléculas aí do nosso corpo. É bem interessante, né? Então, a grau Celsius a gente utiliza nesses locais aí. A Fahrenheit, ela é muito utilizada principalmente nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos não se utiliza graus Celsius e nem a Kelvin, mas a Fahrenheit, justamente para ver as previsões climáticas, entre outras aplicações também. A temperatura Kelvin, ela também é utilizada aqui pela gente, mas não para marcar previsões de tempo e nem para dar a temperatura corporal que você tem ou outro tipo de temperatura que você esteja medindo, mas sim para fazer conversões dentro de ensaios científicos, técnicos, porque ela traz essa linguagem mais técnica, mais acadêmica para dentro das disciplinas químicas e físicas, onde a gente consegue trabalhar com todas elas através das conversões, né? Quando a gente trabalha aí com alguns tipos de temperatura. Então, dentro da física, vocês trabalham muito com as conversões, Fahrenheit em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit, Celsius em Kelvin e assim por diante, tá? Mas aqui no Brasil a gente utiliza muito a grau Celsius, tá certo? Então, vamos lá? Como ler o termômetro? Então, temos o termômetro de mercúrio, que é esse aqui, que o mercúrio expande, ele é um metal líquido a baixas temperaturas, então, quando você coloca esse termômetro em contato com a pele, esse mercúrio expande no tubo do termômetro e indica a temperatura que você tem. Temos os termômetros digitais e temos os termômetros também infravermelhos, muito utilizados em indústrias de automobilística, indústrias de alimentos, enfim. Esses são os termômetros que a gente utiliza para interpretar aí as nossas temperaturas.
E aí temos a importância da temperatura no dia a dia, né? A temperatura desempenha um papel fundamental em nossas vidas diárias, afetando aí uma variedade de atividades e processos, tanto na saúde e no bem-estar, quanto nas previsões do clima, quanto até nas conservações de alimentos. A gente utiliza muito a temperatura, viu, pessoal? Muito a temperatura, e isso é muito importante, tá certo? E diante disso, a gente traz aqui um exercíciozinho de fixação. Vem aqui comigo, olha só. Questão 1. Durante o dia, a temperatura pode variar, né? Pode variar devido a diferentes fatores. Explique 2 desses fatores, como eles afetam a temperatura. Então, a resposta correta seria: os 2 fatores que podem afetar a temperatura ao longo do dia são radiação solar e a cobertura de nuvens, tá? Porque durante o dia, a temperatura geralmente aumenta devido à radiação solar direta, atingindo o pico no meio do dia. No entanto, a presença de nuvens podem bloquear a parte da radiação solar, resultando em temperaturas mais baixas. E aí, chegando aqui na segunda atividade de fixação, bem simples, bem fácil, só contextualizando aí o nosso assunto. Quando a temperatura aumenta, o que acontece com o líquido em um termômetro de mercúrio? Ah, nós falamos isso, né? A resposta correta seria: o líquido desce no tubo capilar, o líquido se mantém no mesmo nível, o líquido sobe no tubo capilar, o líquido se congela. Eu falei bem que o mercúrio é um metal líquido e que, quando aquecido, ele expande. Então, ele sobe no tubo capilar, trazendo aí o gabarito correto, a letra C. O líquido sobe no tubo capilar de um termômetro. Bem, meus queridos, essa é a nossa aula para hoje. Espero vocês na próxima aula. Até lá!